Se você puder ficar de pé para a leitura inicial da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, versículo 6, capítulo 4 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me porá a salvo para o seu reino celestial. A ele toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui. Senhor nosso Deus, eu quero nessa noite compartilhar com o teu povo, ó Deus, da tua palavra, e eu peço que essa palavra não seja apenas aquela que sai dos meus lábios, mas aquela, ó Deus, que o teu Espírito vai estar falando intimamente a cada coração. Que cada um receba nessa noite da tua parte aquilo que precisa ouvir, fazer, mudar, transformar na sua vida. É o que eu te peço e creio que tu estarás fazendo através da tua palavra, e o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Eu não sei se você tem um feeling, né? Se você percebe que nós temos uma necessidade premente de nos mantermos produtivos para a glória de Deus. Quando você deixa de ser produtivo, você perde a sua essência e a sua função nessa terra. Por isso Jesus disse que o ramo que estando nele produzir bom fruto, ele limpa o ramo para que ele possa produzir mais fruto ainda. Mas o ramo que estando nele não produz fruto, o Pai corta. Porque não podemos estar ligados a um tronco tão produtivo e nos tornarmos ramos improdutivos. Agora, é público e notório, querido, que nós vivemos numa época de angústias, da qual nos alertou, né, o profeta Daniel, dizendo que seriam dias de muita angústia, qual nunca existiram desde que há mundo, desde que há nação. E quando vem esses dias de angústia, às vezes, a gente tem uma tendência a estagnar, nós temos uma tendência a nos acomodar, nós temos uma tendência a nos escondermos, a nos amofinarmos, né, diante dos nossos problemas. Mas temos, querido, constatado um número crescente de pessoas que estão até tirando a sua vida por causa desse assunto, de problemas, de lutas, ansiedades, de um mundo que corre numa velocidade tremenda. As pessoas não têm mais tempo para raciocinar sobre Deus, sobre a vida. Inclusive a música que o irmão estava cantando, a música que faz as pessoas refletirem sobre a vida, né? Sobre o viver, sobre a razão da nossa existência. Tudo que Deus criou, nós fazemos parte de algo muito grande, né? De algo maravilhoso. Só que a gente vai perdendo a essência dessas coisas e começamos a viver à base dos nossos problemas. Só que quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, nós precisamos aprender com a experiência daqueles que passaram tempos difíceis. No entanto, se mantiveram acesos, vivos, produtivos para a glória de Deus. O que passa na cabeça de um homem
de Deus, que está com os seus dias contados e com a sua sentença já declarada. Quando o apóstolo Paulo começa a dizer: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, é porque já havia uma sentença de morte contra ele, e ele estava ali vivendo os últimos dias da sua vida. O que faríamos nós se estivéssemos debaixo de uma sentença de morte, com os últimos dias contados? Será que nós teríamos a mesma atitude que teve o apóstolo Paulo? Nós vamos enxergar na vida desse homem, desse guerreiro de Deus, desse apóstolo, né, tremendo que foi, um homem que nos dá condição de nós enfrentarmos e vencermos os problemas que hoje nos afligem, como cristãos, como homens de Deus, como mulheres de Deus. Quando a gente olha, né, para esse homem sentenciado à morte, como está aí no texto que a gente acabou de ler no versículo 6. Eu vejo gente com muito menos problema, com muito menos angústias, e que por causa de coisas pequenas às vezes, está desistindo da vida, está desistindo da comunhão com Deus, está desistindo da comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, está desistindo dos seus filhos, da sua família, do seu casamento, do seu cônjuge. E aí nós começamos a listar os nossos problemas e dizer: mas Deus, olha o que eu estou vivendo, olha a minha dificuldade, olha a minha luta. Amados, Paulo estava sentenciado à morte, mas no entanto continuava um homem produtivo na presença de Deus. A primeira lição que a gente aprende com Paulo: haja o que houver, nós precisamos nos manter frutuosos, frutificantes, produtivos. No versículo 9, Paulo diz assim: procura vir ter comigo depressa, e falando isso para Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas, o doutor Lucas, né, que ele ganhou para Jesus lá em Atenas, está comigo. Toma contigo Marcos, traze-o porque me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Quando você lê essas palavras, você diz assim: meu Deus, o homem está sentenciado à morte, mas no entanto, ele está organizando tudo. Preso, ele estava trabalhando mais do que talvez estivesse solto. Ele está preocupado com a capa que ficou lá. Me traz os livros, me traz os pergaminhos, porque eu preciso continuar escrevendo e produzindo. Amados, por muito pouco e muito menos, nós estamos dizendo: não quero mais viver, perdi o gosto pela vida, porque passamos por situações que às vezes vêm nos roubar a alegria de produzir. E a primeira lição que a gente aprende é que nós precisamos lutar contra o forte desejo de nos confinarmos e ficar aguardando a morte. Ele podia entrar nessa, né, irmão? Só, para mim deu, para mim chega, para mim acabou, chegou meu fim, meu ponto final está aí, e agora eu não tenho mais nada para dizer, nada para falar, nada para fazer. Meu negócio agora é só ficar contando os dias e esperar o momento que eu vou partir para o Senhor. Ele podia fazer isso? Podia. Será que muitos de nós, no lugar dele, faríamos isso? Talvez. Mas no entanto, ele está nos dando uma lição. Amado, a coisa está difícil, a coisa está ruim, parece que os seus dias estão contados, mas não deixe de produzir aquilo que Deus espera que você produza. Como irmão Cláudio, que ele tem uma carreira para correr. Eu acredito que você ainda tem hinos que Deus ainda não te deu, ainda não te revelou, e que o Senhor vai te dar ao longo do tempo que Ele ainda vai permitir que você produza nessa terra, né? E como os melhores vinhos, né, são aqueles mais envelhecidos, né? Eu tenho percebido que na carreira de muitos cristãos que são usados por Deus como irmão para compor, para cantar, para ter essa efervescência, né, de inspiração
para louvar a Deus, eu percebo que há muitos que estão assim, produzindo agora, depois da maturidade da sua carreira, verdadeiras pérolas para o Senhor. Por quê? Porque você não é mais aquele menino que você era quando começou a compor. Hoje você traz na sua existência muita coisa que, se você tivesse conhecido lá atrás, talvez você pudesse produzir ainda mais. Então você não pode desperdiçar esse tempo que o Senhor está lhe dando com a experiência que você tem hoje, né? Não é mais a experiência de um menino que está começando uma carreira, mas a experiência de um homem que viveu esses anos com Deus e que tem experiências nessa caminhada, que precisam ser transformadas em letras de música, de louvor, de inspiração e de, assim, impulsionamento para aqueles que vão ouvir essas canções, até quando você não estiver mais aqui. O apóstolo Paulo, ele não tinha noção de que as cartas que ele estava escrevendo, ele não tinha essa noção, se transformariam em mais da metade do Novo Testamento. Ele não tinha essa noção. Ele simplesmente estava escrevendo, orientando, falando do amor de Deus, ensinando a igreja a ser uma verdadeira igreja, quando ele escreveu essas cartas. Coisas simples que ele escreveu, como esse texto que a gente acabou de ver aqui. Olha, traz a minha capa, traz os livros, especialmente os pergaminhos. Você nota ali um homem que não está depressivo, que não está reclamando da vida, que não está desistindo do processo de Deus na sua vida, e que está passando para nós uma grande lição de esperança, né? Nós devemos nos lembrar, querido, que a palavra de Deus diz no Salmo 92, versículo 4, eu quero deixar para cada um aqui: na sua velhice darão ainda frutos, e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, e que nele não há injustiça. Não tem essa história, não, porque eu já passei da idade, não, porque eu acho que não tem mais nada para fazer. O irmão mais idoso da nossa igreja tem 92 anos, o irmão Domingos, né? Eu conheço o irmão Domingos há quase 40 anos que eu conheço, né? É um homem, sabe, cheio de vida. Até hoje ele pega o carrinho dele domingo, vem para a igreja, 92 anos de idade, irmão, dirige para todo lado, né? Ajudou na criação dos filhos, ajudou na criação dos netos. Os netos dele hoje já estão fazendo faculdade, mas ele levou esses netos para a escola, né? No carro. Quando a nossa igreja começou, há 24 anos atrás, vamos fazer 25 ano que vem, né? Quando eu cheguei no Colubandê, ele se ofereceu para ajudar. Ele vinha durante o dia, às partes da manhã, de segunda e sexta-feira, para nos ajudar com a contagem das ofertas, o depósito das ofertas. Ele me ajudava a fazer alguns serviços de rua, sabe, porque ele estava aposentado, mas ele não queria ficar em casa, ele não queria ficar lá, sabe, contando o tempo. Quanto tempo eu ainda tenho? Irmãos, ele está com 92 anos de idade. Deus tem restaurado a vida desse irmão de uma maneira sobrenatural. E eu percebo uma coisa: as pessoas que são produtivas, elas são mais dinâmicas, elas são alegres, elas têm vontade de viver, têm vontade de experimentar ainda experiências com Deus. Mas eu vejo pessoas hoje, sabe, jovens, depressivos, casmurros, embutidos, querendo se esconder da vida das pessoas. Não é isso que nós estamos assistindo aqui na vida do apóstolo Paulo. Nós precisamos continuar, querido, tendo projetos e sonhos com Deus acesos no nosso coração, pois esses projetos e sonhos nos mantêm vivos, produtivos e cheios de esperança. Foi o que Deus fez com Elias. Elias foi para dentro do deserto. Ele estava, irmãos, Elias estava numa depressão arrumada, né? Quando ele entrou para dentro do deserto, caminhou um dia inteiro para dentro do deserto. Ele fez isso para morrer. Ele sentou-se debaixo de um pequeno arbusto chamado zimbro, e ali ele perdeu a vontade de viver e disse: Senhor, eu não quero mais viver, toma a minha vida. E deitou e dormiu. Pessoa com depressão, ela quer dormir o dia inteiro. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso, né? A pior hora do dia para uma pessoa que está com depressão é quando ele acorda, quando ele abre os olhos e descobre que o mundo que ele não quer viver está ali. Ele abre os olhos e sente uma pontada no coração quando a consciência vem. E quando estava dormindo, estava adormecido, estava sem, né, controle das coisas, não pensava nos problemas, mas quando acorda é horrível. E Elias vai dormir, e Deus o acorda, e ele olha para o lado,
e ele vê pães cozidos com pedras em brasa, e vê uma botija com água. Meu Deus, que Deus tremendo, que coloca no deserto pães e uma botija com água. Sabe o que ele fez? Ele comeu, estava com fome, caminhou o dia inteiro para dentro do deserto. Ele estava com sede, ele deve ter tomado aquela água e pensado assim: Deus é maravilhoso, né? Ele vai me levar, mas vai me levar de barriguinha cheia. Aí ele come, bebe e torna a dormir. Ainda estava depressivo. Quando Deus disse: não, come mais um pouco aí, bebe mais um pouco, porque o caminho te será sobremodo longo. Ele não sabia, mas Deus ainda tinha muita coisa para ele fazer no ministério dele. E naquela experiência Deus renovou Elias, e Ele quer fazer o mesmo conosco. A segunda lição que a gente aprende com o apóstolo Paulo é sobre o acumular de mágoas e ressentimentos no nosso coração, por causa de pessoas que nos abandonam. No versículo 11 do texto que a gente leu, diz assim: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Isso aqui tem uma coisa maravilhosa nesse versículo aqui, que quem não conhece a história não sabe de nada do que está acontecendo aqui. Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com Barnabé, Marcos foi com eles. No meio do caminho, quando eles estavam indo para Panfilha, Marcos não quis mais ir com eles, ele voltou para Jerusalém. Aquilo deixou o apóstolo Paulo indignado, porque Paulo não gostava de gente que botava a mão no arado e depois ficava olhando para trás, né? E foi o que Marcos fez. O texto lá em Atos não diz por que Marcos fez aquilo, não diz. Simplesmente diz: Marcos deixou e voltou para Jerusalém. Não fala o motivo. Na segunda viagem missionária, quando o apóstolo Paulo vai de novo para visitar as igrejas que ele fundou na primeira viagem missionária, aí Marcos diz assim: eu quero ir com vocês. Aí o apóstolo Paulo disse: não, vai não, vai não. Na primeira você já abandonou a gente, você não vai não. E aí Barnabé falou: Paulo, quebra o galho aí, rapaz, deixa o menino ir e tal. Não, não vai não, comigo não vai não. O apóstolo Paulo era daquele que, quando tomava uma decisão, né, é difícil voltar atrás. O temperamento dele, colérico, né? Então ele não voltava atrás. E aí Marcos não foi com Paulo. Sabe com quem ele foi? Foi com Barnabé. Barnabé e Marcos foram para um lado e Paulo e Silas foram para outro lado visitar as igrejas da primeira viagem missionária que ele realizou. Mas agora aqui você vê no texto o apóstolo Paulo dizendo assim: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Oh, glória a Deus! Não tinha mágoa nenhuma, irmãos, no coração do apóstolo Paulo. Apesar de tudo que ele estava vivendo, né, no versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ou seja, saiu do evangelho, se desviou. Demas se desviou, ele amou mais o século, o pecado, a carne, e saiu da presença de Deus. E isso entristece o coração do apóstolo Paulo. Mas, no entanto, ele não se tornou um homem amargurado. No texto aí, no versículo 14, diz: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ou seja, um homem que feriu, com certeza, foi alguém que agrediu o apóstolo Paulo, com palavras, com atitudes, talvez um homem de coração rebelde, né? E Paulo está aqui abrindo o seu coração e dizendo: tu guarda-te também dele, dizendo para Timóteo: cuidado com esse cara, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. E aí você vê que um homem que havia passado por circunstâncias no evangelho, de pessoas que o traíram, o abandonaram, e que foram rebeldes à causa do evangelho, mas, no entanto, ele não deixou o seu coração se tornar amargurado. E a gente vê no versículo 16: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor. Sabe o que é pior? É pior não é às vezes quem age injustamente com você,
é que essa pessoa às vezes é uma pessoa muito articulada, né? Isso é muito comum. Sabe aquela pessoa que para todo mundo é muito bom, né? Mas ele faz mal a algumas pessoas e ninguém acredita que ele está fazendo isso? Era esse cara aqui, Alexandre Latueiro. E ele disse: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: Senhor, não imputes esse pecado a eles, porque eu sei que esse tal de Alexandre Latueiro é um cara envolvente, é um cara que convence todo mundo, né? É o cara com a lábia tremenda. Quantas vezes você foi enganado por alguém assim, ou você foi agredido por alguém assim, e ninguém acredita quando você conta a história? Quando você vai contar a história: não, fulano fez isso com você. Não, eu não acredito. Ele não é de fazer essas coisas. Quem sabe é quem convive, quem sabe é quem está perto, quem sabe é quem tem relacionamento mais íntimo, né? Mas aqui o apóstolo Paulo diz: Senhor, não lhes seja posto em conta. Eu sei que eles foram enganados por alguém que tem uma lábia, que tem uma capacidade, mas o Senhor, disse ele, me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu me fortaleci no Senhor e continuei pregando a palavra, continuei servindo a Deus. Amado, se você passou por uma situação de alguém que te traiu, de alguém que te passou para trás, de alguém que te fez mal, de alguém que resistiu a você de maneira errada, de maneira, desonesta, você não tem que parar não, amado. Ah, mas eu fiquei sozinho, ninguém ao meu lado para me defender. Mas você tem o Senhor, e um dia toda a verdade virá à tona. Sabe por quê? Porque quem faz essas coisas com um, faz com outro, até que chega um dia que a casa cai, até que chega um dia que todo mundo, peraí, é todo mundo contando a mesma história a respeito da mesma pessoa, né? Então significa que aí tem alguma coisa errada, e as pessoas começam a perceber. Mas você diz assim: bispo, é tudo bem, mas até que as pessoas percebam, a gente sofre, né? Porque ninguém vai ao nosso favor, a gente fica sozinho, nós estamos sendo injustiçados. Eu quero te dar o conselho do apóstolo Paulo: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Deus liberta o seu povo da boca do leão. É isso que Deus faz. Amados, você não tem que virar aquele crente, sabe, resmunguento. Sabe, eu tenho visto pessoas assim, sabe, o tempo todo: não, porque fulano, porque Beltrano, porque aquela situação de injustiça, porque o nosso país, porque o Supremo Tribunal. Irmão, se você olhar para o Supremo, você vai cair na fé. Mas se você olhar para Jesus, você vai ficar de pé, em nome de Jesus. Se você olhar para as autoridades, né, que nós temos hoje, inclusive nossos deputados federais, estaduais, senadores, você vê o que esses homens estão fazendo com a autoridade que lhes foi dada. Isso entristece o nosso coração. Mas eu quero dizer para você que tem um Deus tremendo, maravilhoso, que separou para Ele uma igreja abençoada, e você faz parte dessa igreja. Não deixe de sonhar, não deixe de crer que o melhor do Senhor ainda está por vir na sua vida. Não fique: não, porque naquela época, naquele tempo é que era bom. Irmãos, olha, eu glorifico a tudo porque aconteceu na minha vida no passado. Eu lembro de épocas assim, de coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida, e que como Deus me amou, como o Senhor me usou, né? Mas eu vou dizer para os irmãos, eu não tenho muito espírito saudosista não. Sabe por quê? Porque quando eu olho para o futuro, eu olho com olhos de alguém que sabe que ainda há muito de Deus para acontecer na minha vida, e que você possa ter essa esperança, a mesma esperança que havia no coração do apóstolo Paulo. E aí a gente aprende essa lição de não acumular mágoas no coração. E a terceira lição, para terminar, é que o apóstolo Paulo, né, ele nos instrui a sermos produtivos na obra de Deus, mesmo quando todos parecem estar contra nós. Mesmo no meio dos males, do passar do tempo, e parece que a justiça não se estabelece, creia nisso.
Porque passam os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Eu já vi pessoas, sabe, desistirem de sonhos de Deus, porque simplesmente não acreditavam mais que seria possível a mudança, a transformação, inclusive da sua própria vida, né? Porque quando a gente olha para dentro de nós mesmos, às vezes nós perdemos a esperança. O apóstolo Paulo, quando ele olhava para dentro de si, né, ele não se autoavaliava como um camarada que era o cara. Não. Ele disse: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero, eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Aí quando ele acaba de dizer isso, você pensa assim, então ele já se autossentenciou. Não. Ele disse: graças a Deus, porque no corpo, na carne, eu sei que eu sou ainda escravo do pecado, na minha carne. Eu sei que há uma lei que guerreia contra aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Mas eu vou preferir me gloriar naquilo que Deus ainda tem por fazer. Eu creio que o Deus que me trouxe até aqui há de me levar a um bom termo. O Senhor, diz o versículo 18 do texto que a gente leu, me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Últimas palavras, né, de Paulo a Timóteo. Ele diz o seguinte: saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo, nome bonito para botar no filho, né? Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Você vê um homem que está contando das dificuldades, ele não escondia. Eu louvo a Deus porque o apóstolo Paulo não criou um mundo do faz de conta, né? Ele era muito claro nas suas posturas e muito transparente nas coisas que ele vivia, tanto de ruim quanto de bom, tá? Mas, no entanto, você vê, em cada palavra do apóstolo Paulo, você nota, está explícito aqui, um homem cheio de fé. Completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E aí vem aquela pergunta que Jesus fez aos discípulos: quando o Filho do Homem vier, por acaso achará fé na terra? E tem muita gente hoje perdendo a fé. Você pode perder dinheiro, irmão, mas não perca a fé. Você pode perder amigos, mas não perca a sua fé em Jesus. Você pode perder até mesmo a confiança em você mesmo, mas nunca perca a confiança nas promessas de Deus, porque a fé é a única alavanca capaz de nos transportar para o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. E aqui a gente vê Paulo cheio de fé, crendo que Deus ainda tinha muito a fazer, passando instruções, compartilhando experiências, mandando vir a ele um homem que antes ele disse: esse cara é um inútil, agora ele diz: ele me é útil para o ministério. Ou seja, João Marcos, né? João cognominado Marcos. Com certeza Marcos agora estava mais maduro, não era aquele garoto, né, que os abandonou na primeira viagem missionária. Mas eu creio, queridos, que Deus tem para nós coisas que nós ainda não sabemos, mas Ele quer nos manter produtivos até o último momento da nossa vida. E você poder dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Ou Ele vem, ou nós estamos indo, mas que tudo que Deus prometeu e preparou para você se cumpra na sua vida.
Não se aconselhe com os desanimados. Não se aconselhe com aqueles que estão irritados, né? Os exasperados. Não se aconselhe com os desesperados, mas aconselha-te com homens que, assim como o apóstolo Paulo, têm muita vida para transferir àqueles que estão ao seu redor. Tu és a fonte da água viva, a letra que o irmão acabou de cantar. Videira, vida. Se você está na videira, você tem que ter vida.